Olá a todos, eu sou o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas é Legal. Neste vídeo a gente vai resolver uma maratona de limites, ou seja, vamos resolver vários limites. Primeira coisa que a gente vai considerar aqui, vou até anotar no cantinho aqui, é que os dois limites fundamentais que a gente vai utilizar a solução para resolver os outros limites, tá? Então vai ser o primeiro, limite de x tendendo a uma constante c de seno de f de x sobre f de x, onde f de x é uma função qualquer, será igual a 1 se e somente se f de c for igual a zero. E o outro é limite de x tendendo a mais ou menos infinito de 1 sobre x elevado a n vai ser igual a zero quando n for maior que zero. Pois bem, o primeiro limite então que a gente vai resolver vai ser limite de x tendendo a 2 de x menos 2 sobre x quadrado menos 4. Isso aqui dá zero sobre zero. Numerador ok, não tem problema ser zero. O problema é o denominador, que não pode. Tá? Então a gente vai ter que arrumar um método de reajustar esse limite aí para contornar esse problema do zero no denominador. A gente vai reescrever aqui limite x tendendo a 2, o numerador continua o mesmo, o denominador, que está o detalhe, ó, x quadrado menos 4, a gente consegue escrever como produto de x menos 2, x mais 2. É a mesma coisa de x quadrado menos 4. Com isso, então, a gente consegue obter essa simplificação do numerador x menos 2 com x menos 2 embaixo. Então vai ficar limite de x tendendo a 2 de 1 sobre x mais 2. Agora, substituindo o limite, dá 1 sobre 4. Tá? O segundo limite que a gente vai resolver vai ser limite de x tendendo a 1 à direita de raiz de 2 vezes x menos 1. Tudo isso sob módulo de x menos 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar esse módulo. Então, o módulo de x menos 1 vai ser x menos 1 quando x for maior ou igual a 1 e menos x menos 1 quando x for menor que 1. Só que a gente tem aqui que o limite é a direita de x, ou seja, já é para x, então, maior que 1. Então, a gente vai utilizar somente a condição para x maior ou igual a 1, que é x menos 1. Substituindo, a gente vai ter x tendendo a 1 à direita de raiz de 2x vezes x menos 1 sobre x menos 1. X menos 1 corta com x menos 1, vai ficar igual, então, a limite de x tendendo 1 à direita de raiz de 2 vezes x. Substituindo o valor agora, a gente obtém raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2. No próximo limite, a gente vai considerar limite de x tendendo a infinito de exponencial de x menos exponencial de menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x. Então, substituindo o limite de integração, a gente vai obter infinito por infinito, pois exponencial de menos x, quando a gente aplica infinito, dá zero. Tá? E o de exponencial de x, quando a gente aplica infinito, dá infinito. Então, a gente precisa resolver essa indeterminação. Então, uma coisa que a gente pode fazer é repetir o limite e botar exponencial de x, que é que está causando o infinito, né, em evidência. Vamos então trabalhar com isso. Exponencial de x em evidência vai ficar 1 menos exponencial de menos 2x. Sobre o exponencial de x, bota a evidência fica 1 menos, mais, perdão, exponencial de menos 2x. Exponencial de x corta. Vai sobrar então limite x tendendo a infinito de 1 menos exponencial de menos 2x. 1 mais exponencial de menos 2x. Quando a gente aplica agora o infinito, exponencial de menos 2x dá zero. Sobra só 1 dividido por 1. Então a resposta é 1. Próximo limite será limite de x tendendo a infinito de 5x² mais 8x menos 3 sobre 3x² menos 2. Então, se a gente substituir x igual a infinito, vai dar infinito sobre infinito, né? Dois lados, porque x ao quadrado que domina as duas expressões. Infinito ao quadrado é infinito. Então, uma indeterminação, igual no caso anterior. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui vai ser a seguinte. Parecido com anteriormente, que a gente botou o exponencial de x em evidência, vamos botar agora o x² em evidência, que é o maior grau. Então, vai ficar limite x tendendo a infinito, de x² em evidência, no numerador vai ficar 5 mais, 8 sobre x, menos 3 sobre x². De modo que quando a gente multiplica x² dentro do parênteses, volta a ser o que era antes. Ok. Sobre x² vezes 3 menos 2 sobre x². Simplifica o x² em cima e embaixo. Então vai sobrar limite de x tendendo a infinito de 5 mais 8 sobre x menos 3 sobre x² sobre 3 menos 2 sobre x². Quando a gente substitui agora o x igual a infinito, esse termo vai ser zero. Esse vai ser zero. E esse será zero. A gente está utilizando o segundo que está destacado de vermelho lá, ó, que a gente falou que ia usar. Tá? Então vai sobrar o quê? 5 sobre 3. Próximo limite que a gente vai fazer será limite de x tendendo a infinito de 2x³ mais 7 sobre x³ menos x² mais x mais 7. Então aqui, quando a gente substitui x igual a infinito, dá esse probleminha, ó, infinito menos infinito. Quanto que é? Não sabemos, é indeterminado. Então, vamos aplicar a mesma ideia que a gente fez no caso anterior, de botar o maior grau do numerador em evidência e o maior grau do denominador em evidência. Tá? Então, vai ficar limite x tendendo a infinito de x³ em evidência, 2 mais 7 sobre x³ sobre x³ em evidência vezes 1 menos 1 sobre x mais 1 sobre x² mais 7 sobre x³. Corta o x³ com x³.
Quando a gente aplicar o limite, então, isso aqui vai dar zero, 7 sobre x ao cubo, e todo esse termo marcado será zero. Vai sobrar, então, 2,1, que é 2. Próximo limite será limite de x tendendo a zero de raiz de 6 menos raiz de 5x² mais 8x mais 6, tudo isso sobre x. Então, a gente substituindo o valor de x igual a zero, né? Fazendo um teste, vai dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para manipular esse limite aqui, para modificar ele, para tirar esse x do denominador sozinho, né? Esse que é o problema. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, limite de x tendendo a zero, a gente pode fazer o seguinte, mantém, volta aqui, raiz de 6 menos raiz de 5x² mais 8x mais 6 sobre x, e multiplica pelo conjugado desse numerador, ou seja, raiz de 6 mais raiz quadrada de 5x² mais 8x mais 6. E divide por esse mesmo tempo, então a gente vai multiplicar, a gente vai modificar a nossa função, não pode. Então, a gente fazendo isso é como se a gente estivesse multiplicando por 1 no final das contas, né? O limite inicial. Pois bem, esse numerador ele vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, ou seja, o quadrado da raiz quadrada de 6 menos o quadrado da raiz quadrada de 5x² mais 8x mais 6. Tá? Isso é uma propriedade interessante quando a gente tem um produto assim de uma expressão pelo conjugado dele, que eu até mostrei isso num outro vídeo que eu soltei, vou deixar no card aí, se você quiser dar uma verificada lá, ver como é que calcula isso, tá? Ver o cálculo mais detalhado. Então vai ficar limite de x tendendo a zero de 6 menos 5x² mais 8x mais 6 sobre x vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 5x² mais 8x mais 6. Simplificando o numerador, vai ficar limite de x tendendo a zero de menos 5x² menos 8x sobre x vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 5x² mais 8x mais 6. Botando um dos x em evidência no numerador, então vai ficar limite de x tendendo a zero, de x multiplica menos 5x menos 8 sobre x, que multiplica a raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5x² mais 8x mais 6. Então, corta o x com x, ou seja, eliminamos o problema do denominador que estava zerando o denominador, né? Assim, aplicando o limite x igual a zero, a gente vai obter menos 8 sobre 2 raiz de 6. Isso aqui é menos 4 sobre raiz de 6. Agora, a gente fazendo a racionalização aqui, a gente vai ter, multiplica por raiz de 6 em cima e embaixo, vai ficar menos 4 raiz de 6 sobre 6, divide o 4 pelo 6, simplifica, vai ficar menos 2 terços raiz de 6. Próximo limite será limite de x tendendo a zero de cosseno de x menos 1 sobre x. Então, se a gente substituir o zero no x, dá 0 sobre 0, que é a indeterminação, como a gente já viu. Então, para a gente manipular isso aqui, para a gente tentar eliminar o x no denominador, que é o problema, vamos fazer o seguinte. Limite de x tendendo a zero, a gente vai manter o limite cosseno de x menos 1 sobre x, e vamos multiplicar pelo conjugado do cosseno de x menos 1, que é cosseno de x mais 1, em cima e embaixo, para não modificar, né, o limite. Então, em cima vai ficar limite de x tendendo a zero, de quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então, cosseno ao quadrado menos 1 sobre x vezes cosseno de x mais 1. Esse aqui, cosseno ao quadrado menos 1, é a mesma coisa de menos seno ao quadrado de x. Né? Se a gente lembrar a definição da trigonometria, que é cosseno quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, daqui a gente obtém que limite de x tendendo a zero é a mesma coisa de menos seno ao quadrado de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x mais 1. Aqui eu deixei bem separadinho assim de propósito, porque o limite do produto é o produto do limite. Né? A gente tem essa propriedade. Então, vai ficar, o menos vai lá para fora do limite, fica menos o primeiro limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x, vezes limite de 1, x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x mais 1. Esse segundo limite não tem problema. Tá? Ele vai ser meio. Só que esse primeiro a gente vai fazer a seguinte substituição de vermelho que eu botei. Até botei antes de falar, né? X sobre x, que a gente também não modifica, a gente está multiplicando por 1. Por quê? A gente vai ver o porquê. Então vai ficar menos meio, né? Vezes limite de x tendendo a zero, de x, que é um dos x que a gente multiplicou no numerador, fica para fora, vezes limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x quadrado. Lembra, quando a gente multiplicou por x em cima e embaixo de vermelho, embaixo fica x quadrado. E fica junto com seno quadrado. E o outro x sai, né? Fica no produto. Então vai ficar 1 e 0. Né? Limite de x é 0 e limite de seno de x sobre x é 1, como a gente viu lá em cima no limite fundamental que a gente falou que ia usar.
Então fica menos meio vezes 0 vezes 1, que é igual a 0. O próximo limite será limite de x tendendo a 0 de seno de 2x sobre 5x. Então isso aqui, se a gente substituir x igual a 0, é 0 sobre 0, em determinação novamente. Então o que a gente pode fazer é lembrar desse limite que a gente marcou aqui na direita, desse primeiro limite fundamental, seno de f de x sobre f de x igual a 1. A gente já tem o seno de 2x, então a nossa função f de x é 2x. Então a gente precisa ter o quê? 2x embaixo do seno, né? Para dar 1. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, vamos escrever aqui limite x tendendo a 0 e multiplicar em cima e embaixo no denominador por 2. Ou seja, a gente está multiplicando por 1, né? A gente está multiplicando e dividindo por 2. Então vai ficar seno de 2x sobre... Aqui eu só vou inverter a ordem. 2 vezes 5 é a mesma coisa de 5 vezes 2. Então vai ficar 5 sobre 2 vezes 2x. Esse termo, 5 meios, ele vai vir para frente do limite como multiplicação, porque ele é constante. Pode sair. Está multiplicando, né? Só que é 1 sobre 5 meios. Então fica... fração, né? A divisão de fração fica 2 quintos. Limite de x tendendo a 0. De seno de 2x sobre 2x. Agora sim, isso aqui é 1. Então sobra 2 quintos vezes 1, 2 quintos. O próximo limite será limite de x tendendo a 0 de x sobre seno de 3x. Então, substituindo o limite aqui, a gente vai obter 0 sobre 0, né? Que é a indeterminação. Então, uma coisa que a gente tem que tentar fazer aqui é deixar esse x que está no numerador no denominador do seno e com 3x, né? Para a gente conseguir usar o limite fundamental. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, o limite de x tendendo a 0, a gente vai multiplicar e dividir por 3. Ou seja, está adicionando 1, né, na questão. Vezes x sobre seno de 3x. Esse 3, perdão, do denominador, ele vai sair do limite como um produto do limite. Então vai vir 1/3 vezes limite de 1 sobre seno de 3x sobre 3x. Isso é a mesma coisa do que da gente fazer a divisão de fração, vai ficar 1 sobre o inverso de seno de 3x sobre 3x. Então vai ficar 3x sobre seno de 3x, que é igual estava antes, tá? Então a gente só fez isso, só reescreveu. Agora a gente pode aplicar o seguinte... limite da razão é a razão do limite. Então vai ficar 1/3 vezes 1 sobre limite de x tendendo a 0 de seno de 3x sobre 3x, que é 1. Né? Então vai ficar 1/3 vezes 1, que é 1/3. O último limite, a gente vai considerar limite de x tendendo a 0 de x mais x cosseno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Então, substituindo o limite, vai dar 0 sobre 0, de novo, determinação. Só que aqui a gente vai ver que tem um truque que tem como a gente fazer, que não vai precisar fazer manipulação assim, quase nenhuma mesmo, é só reescrever esse limite. Ó. X tendendo a 0 vai ficar, bota o x no numerador em evidência, fica 1 mais cosseno de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Esse x aqui vai lá como denominador do denominador. Né? Então vai ficar limite de x tendendo a 0 de 1 mais cosseno de x sobre seno de x sobre x vezes cosseno de x. Tá? Então, o fato de a gente ter levado esse x lá para baixo, a gente pode fazer isso, a divisão de fração. Então, limite de x tendendo a 0, agora vai ficar o quê? Esse produto aqui, ó, 1 mais cosseno de x sobre cosseno de x, vezes 1 sobre seno de x sobre seno de x. Porque o problema que estava dando para a gente lá no começo, do zero no denominador, é por causa do seno, né? Então, a gente tinha que arrumar um jeito de botar esse x embaixo do seno para usar o limite fundamental. Agora a gente sabe que o limite do produto é produto do limite, então x tendendo a 0, limite de x tendendo a 0 de 1 mais cosseno de x sobre cosseno de x, vezes limite de x tendendo a 0 de 1 sobre seno de x sobre x. Esse primeiro limite dá 2, não tem problema nenhum de substituir 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então vai dar 2, limite do quociente é o quociente do limite, então 2 vezes 1 sobre limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x. Isso aqui dá 1 pelo limite fundamental, logo 2 vezes 1, 2. E então é isso, espero que tenham gostado dessa maratona de limite que a gente fez aqui, vários limites, né, vários métodos diferentes de resolver. Se gostaram, dá um like aí no vídeo, compartilhem, se inscrevam quem não se inscreveu e aquele abraço.